Oi, pessoal. A ideia da aula de hoje é determinar como que a gente acha a equação da reta, a equação linear de uma reta, utilizando dois pontos. Então, para a gente lembrar alguns conceitos iniciais, a equação da reta, quando ela está na forma linear, então, ela tem essa cara aqui, y igual a x mais b. Sendo que o a é uma constante, o b também é uma constante, y e x são os valores que são variáveis. O a, ele é o nosso coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O nosso coeficiente angular, que é o a, ele está relacionado com a angulação, ou seja, a inclinação que essa minha reta tem aqui, ó. Então, se ela estiver mais para cima ou mais para baixo ou para o outro lado aqui, a gente vai ter um coeficiente angular diferente. Já o coeficiente linear, ele tem a ver onde a nossa reta cruza aqui o nosso eixo y, nesse caso aqui. Então, está cruzando aqui aproximadamente em 3,5, e a gente já sabe que nosso valor de coeficiente linear vai ter que estar aqui nessa região para essa reta aqui do exemplo. O que eu quero fazer? Eu quero encontrar essa minha reta a partir de dois pontos A e B. Lembrando que a representação do ponto aqui seria o ponto A com x, y, e o ponto B com x, y também, cada um com um ponto diferente. Para a nossa escala aqui, o ponto a gente consegue tirar direto aqui ó, como x sendo 1 e o y como sendo 4. E para o nosso b, a gente tem o nosso x sendo 6 e o nosso y sendo 7. Então, a gente vai encontrar a reta entre esses dois pontos aqui. Então, a gente tem os pontos especificados aqui para a gente. Lembrando também que a gente tem aqui ó, uma formação de um triângulo retângulo. Independente do ponto que eu pegar, por exemplo, se eu pegar mais aqui embaixo, a gente vai ter sempre um triângulo retângulo. E aí, uma das relações que eu preciso lembrar é que, para esse ângulo θ aqui que a gente está conhecendo, se eu quiser encontrar a tangente desse ângulo, eu tenho que fazer o cateto oposto a ele, então essa linha aqui, sobre o cateto adjacente, que é essa linha aqui. E isso vai ser importante para a gente determinar aí a equação de como encontrar a nossa reta. Então, destacando agora o que a gente já tinha, a gente vai focar inicialmente no coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é aquele que tem a ver com o nosso θ, nosso ângulo θ, inclinação aqui da nossa curva, e a gente acabou de ver que tem a ver com a nossa tangente do ângulo. Então, o coeficiente angular ele é exatamente a tangente desse ângulo θ aqui. Então, o que eu vou fazer agora é encontrar ela pela essa relação do meu triângulo. Então, olhando aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, a gente tem um ΔY, ou seja, uma distância aqui no eixo Y. Para encontrar ela, eu vou pegar um valor menos o outro. Então, diretamente aqui o Y do ponto B menos o Y do ponto A, que seria 7 menos 4 nesse caso aqui. E aqui, para encontrar esse pedaço aqui do meu triângulo, eu vou olhar o que eu tenho no meu eixo X. Então, eu tenho aqui um ΔX. Então, a diferença entre esse ponto e esse ponto, para eu saber esse pedaço aqui, quanto ele mede, eu vou fazer o 6 menos o 1 aqui, e eu vou ter o ΔX. Como eu sei que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu consigo dizer que o meu coeficiente angular é o cateto oposto aqui, que é ΔY, sobre o cateto adjacente, que é ΔX. Então, nesse caso aqui, meu ΔY vai ser essa diferença de y entre os dois pontos que eu conheço, e meu ΔX a diferença de x entre os dois pontos que eu conheço também. Então, a gente já consegue determinar o coeficiente angular. Então, como a gente sabe que o meu ΔY aqui é 7 menos 4, e o meu ΔX é 6 menos 1. Então, esses valores aqui, a gente encontra o nosso coeficiente angular como sendo 0,6. Aí, mantendo os dados que a gente encontrou até agora, a gente tem o coeficiente angular e a gente tem aqui os nossos dois pontos. Para encontrar o coeficiente linear, que é o b da minha reta, eu vou utilizar a própria reta que tem aqui. O coeficiente linear ele tem a ver com esse ponto em que a gente vai estar cruzando o eixo y aqui. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui com qualquer um dos dois pontos que a gente conhece. Essa equação agora ela já não é mais tão generalizada, porque a gente já conhece o coeficiente angular que é A, que deu para a gente aqui 0,6. Então, vou pegar esse valor de A, vou colocar aqui na minha equação da reta. Vou chegar nesse valor aqui. E aí, agora eu tenho três incógnitas aqui, mas para qualquer um dos meus pontos, eu conheço x e y.
Então, eu posso pegar qualquer um deles e determinar qual que é o valor de b. Por exemplo, aqui para o ponto A, o meu x é 1 e o meu y é 4. Então, aqui no lugar do y eu coloquei 4, no lugar do x eu coloquei 1. 0,6 o coeficiente angular, sobra para mim uma única incógnita aqui, que é b, que vai dar 3,4. Que faz sentido, porque está um pouquinho acima aqui, ó, do valor de 3, é onde minha reta está cruzando o meu eixo y. Se eu utilizar o meu ponto B, tem que dar o mesmo valor. Então, aqui eu tenho y igual a 7, x igual a 6 e o coeficiente angular que a gente já encontrou, que é 0,6. Então, aqui deu para mim que o meu B é 3,4. Então, agora resumindo, a gente já tem os nossos dois coeficientes. Então, a minha equação generalizada da reta fica y igual a 0,6x, que é o meu coeficiente angular, mais 3,4, que é o meu coeficiente linear. Vocês podem substituir qualquer valor de x que quiser aqui, e por exemplo 4, e ele vai ter que dar o valor em cima da reta aqui no valor de y. Beleza? Então é isso, gente. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, que possa vir a surgir, é só entrar em contato comigo que eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Tchau, tchau!